Não sei se vocês reconhecem o texto aqui, mas esse é um momento do Senhor com uma situação de um pai que tinha um filho enfermo, de uma enfermidade que se tratava de uma possessão, e aqui, supostamente um caso de epilepsia. E o pai da criança, há um tempo atrás, antes de encontrar o Senhor, havia pedido aos discípulos dele que orassem pelo menino para ajudá-lo exatamente nessa cura. Os discípulos falharam, e sabendo o Senhor, os repreendeu e os chamou de incrédulos. Você leu comigo. E vindo o homem ao Senhor e contando a situação do menino, como também a falha dos discípulos, esperou que o Senhor realmente fosse ter misericórdia e se compadecesse daquela situação, e teve. E respondeu à fé desse homem. Mas o que marca o culto aqui dessa noite é que quando o Senhor diz para ele que era possível aquilo que ele pedia para o Senhor, para que ele realizasse, esse homem, antes de receber a graça, em lágrimas, ele olha para o Senhor e diz para o Senhor: me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Bom, a questão aqui é a seguinte: a tradução não seria a incredulidade. Aqui para mim está como falta de fé. E no caso de vocês, eu não sei qual que é a tradução da Bíblia de vocês. Mas entende-se que o fato dele, naquele momento, ter uma dúvida a respeito disso, do que poderia acontecer do Senhor para aquele menino, o fato dele ter, esta incerteza, se Jesus realmente viesse mesmo a colaborar para recuperar aquele menino, a ideia aqui é essa, que ele não estava em pecado por isso. Só que, eu vou colocar aqui aos irmãos, ao conhecimento de vocês, que se a palavra realmente fosse aplicada como incredulidade, tanto incredulidade como ignorância na teologia bíblica, são termos culpáveis. O incrédulo e o ignorante, ele está em pecado. Aí o pastor, vou dar alguns textos aqui para os irmãos poderem ter noção onde eu quero chegar. Bom, se ele estava em pecado, que eu quero dizer, se ele estava incrédulo, é porque ele tinha exatamente o quê? Um bloqueio ali em relação a Cristo, como também isso, a autoridade que estava sobre ele, e a autoridade messiânica. Só que não pode haver incredulidade neste homem, porque o Senhor correspondeu à fé dele. Mas mesmo ele tendo certeza que o Senhor iria colaborar, como também iria ajudá-lo, como também era o Messias, tanto que é verdade que o Senhor correspondeu e curou o menino. Não há milagre da parte de Cristo no Evangelho para incrédulos e ignorantes, senhoras. O milagre é uma validade messiânica para Jesus, tá? É um dos seus ofícios, que validavam messianicamente quem ele era, e todos os eventos de milagre e acontecimentos sobrenaturais que Cristo representou no homem, todos eles foram debaixo da certeza e da confiança de quem ele era. É fato, não existe no cenário histórico Jesus correspondendo para alguém que tinha dúvida do que ele era, ou de quem ele era. O fato é que esse homem creu. Só que quando ele clama, ajuda-me na minha falta de fé, ele o está fazendo reconhecendo isso, a sua miséria, a sua incapacidade, o quanto ele necessitava e precisava dessa testificação da parte de Deus pelo seu filho naquele momento. Mas, pastor, eu vou atingir aqui algumas importâncias do que diz respeito a isso. Quando a dúvida e a incerteza é uma incredulidade, quando a dúvida e a incerteza é uma ignorância. Por quê? Porque tanto a ignorância como a incredulidade são termos culpáveis. Exemplo, incredulidade detona como desobediência e rebeldia, ou rebelião. Segue Mateus 13, 28, Marcos 6, 6, Marcos 6, 14, Romanos 3, verso 3, 1 Timóteo 1, 13, Hebreus 3, 12, que nós vamos ler esse texto só para registrar, Mateus 17, 17, João 20, 27, 1 Coríntios 6, 6,
20, 27, 14, 23, 24, 2 Coríntios 4, 4, 6, 14 e Apocalipse 28, que diz que eles não vão herdar o reino do céu, os incrédulos. Vamos ler o texto de Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Amém? Então a incredulidade, ela tem um comprometimento moral e ela testemunha uma quebra de conduta dos processos da fé, relativo de Deus ao homem e o seu chamado. Está muito claro para os irmãos? Amém ou não? Então não existe um incrédulo aqui biblicamente aceito por Deus ou isso, que Deus tenha compreensão de que isso seja uma fraqueza, ou que essa fraqueza ela venha a ser compreendida por ele. Não, não há nenhuma possibilidade de que o incrédulo seja compreendido por Deus e até mesmo isso, de que ele receba alguma graça, alguma misericórdia debaixo dessa realidade de qualidade. O incrédulo é uma qualidade, tá? Não é uma situação. O incrédulo aqui é uma qualidade, não é uma condição. É uma qualidade de natureza, de perfil, de caráter, de personalidade, de formação. Então não existe um incrédulo aceito por Deus. Existe aquele que ele abomina, que ele condena, mas a ser aceito impossível. Por isso, há no termo incredulidade um comprometimento não só moral, como também de conduta. E quando eu falo conduta, é que eu quero dizer que incrédulo aqui ninguém se salva. Bom, um outro termo de peso culpável é a ignorância. Para vocês poderem entender, o ignorante, segundo a tradução legítima, ele não tem um sentido intelectual. O ignorante para a teologia bíblica não é aquele que não conhece, que não tem estudo, que não tem formação. O ignorante é aquele que não faz questão de saber qual é a verdade. Por isso o sentido é mais moral do que intelectual. O ignorante para a Bíblia, para a Escritura, ele não tem um problema educacional. Ele também tem um problema de caráter. Ele não faz objeção por verdade e realidade, por nada concreto, por nada verdadeiro, ok? Do que diz respeito à fé, do que diz respeito a Deus, ou até mesmo tudo, como agora. Eles querem a realização, eles querem a satisfação, mas a verdade não. Nós temos uma geração toda assim, incrédula, como também ignorante. Aí vem textos como Efésios 4, 18, 1 Pedro 1, 14, 2 Pedro 3, 16, vamos ler 1 Pedro 2, 15 também. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Amém? A ignorância conjugada com a insensatez. Bom, aí os outros textos também vão te deixar claro isso. Então, tanto a incredulidade como a ignorância é uma deformidade. Está claro? E não se trata de uma situação, mas de uma qualidade no homem, que deve ser identificado nele, porque é um comprometimento. Ou seja, o ignorante, ele é ignorante porque quer. O incrédulo, ele é incrédulo porque ele decidiu isso. Então não são as condições que definiram para ele essa situação, mas ele que julgou essa qualidade. Ele fez a escolha. Não alguma coisa ou outra coisa por ele. Tá? Ele fez essa escolha. E não isso. A condição da vida dos homens o colocou nessa situação. Eu entendo que caso alguns de vocês que são ignorantes e incrédulos aí quiserem mudar, vocês vão mudar. E vocês não precisam de um cenário favorável para isso. Para colaborar. Porque você chegou a uma decisão. E o que mais importa é isso. É o que você quer ser. Não o que os outros querem que você seja. Você pode contrariar. Você pode lutar contra isso. Agora, se você não quiser ser resgatado dessa condição, nada fora de você ou externamente de você vai mudar isso. Nem ele. Nem ele vai conseguir mudar esse quadro seu. Eu falo como ser humano, e também na condição de pastor e cristão, que dentro e fora da igreja eu vivo constantemente em contato com pessoas e eu observo
esse tipo de comportamento. De pessoas que, na verdade, não fazem questão de chegar à informação das coisas para isso, para gerar em si uma opinião, uma certeza concreta, realista e verdadeira. A maioria das pessoas que eu já conheci dentro e fora da igreja, eu cheguei nessa conclusão. Para elas não importa se está certo ou errado. O que interessa para elas é que aquilo ali traga aquilo que eu já disse aqui, o nível da satisfação e realização que ela precisa. Então essa deformidade, esse mau caratismo, existe nas pessoas. Isso é uma coisa muito evidente, e na experiência com a vida e com a igreja, você vai chegar nessa conclusão. Está cheio de gente aqui que não quer mudar. Não vai mudar. E nem Jesus vai mudar ele, porque é uma decisão dele. Por isso uma qualidade. Tá? Não qualidade no sentido positivo, tá? Mas um status e uma posição dele, do seu caráter. Agora, diferente daqueles que poderiam estar, né, numa situação de risco, numa situação de engano, que foi condicionado, que foi levado, que foi influenciado, ele vai ter o momento dele de descobrir isso. Se ele não é um culpado, se não foi ele quem definiu ser um ignorante, um incrédulo, mas as condições e o mundo, ou as pessoas, seja como for, a qualquer momento ele vai mudar. Porque ele vai encontrar alguma evidência nesse caminho todo e vai passar a desconfiar de todos e de tudo e vai chegar nessa conclusão. Pela experiência mesmo, ele vai chegar numa maturidade, numa realidade daquilo que ele precisa, não só identificar, como também mudar em si mesmo. A questão aqui é essa: não há misericórdia para o incrédulo, não há misericórdia para a ignorância. A incredulidade e a ignorância não participam dos planos desse Deus e da sua misericórdia. Até aqui tudo bem? Amém. Então, qual é o meu propósito com você hoje aqui? É saber quando a dúvida e a incerteza que está em nós, ela tem comprometimento moral e de conduta de fé.